Salve, salve galerinha, como é que vocês estão? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Franco Moreira. Eu sou estudante e estudioso de nutrição, né? Sou curioso e já há 3 anos eu tomei a decisão de mudar a minha vida, né? Mudar minha vida com relação à alimentação saudável. E aí eu comecei a buscar muito, nesses últimos 3 anos, conhecimento nessa área, né? E estou aqui para compartilhar isso aí com vocês. E com esse vídeo eu estou começando um projeto, né, da qual eu e a Raíssa, vocês terão a oportunidade de conhecê-la, a minha esposa, vamos começar a trazer para vocês aqui alguns bate-papos sobre nutrição, né? E também algumas receitas, né? Dentro da estratégia que a gente segue, que é a estratégia low carb. Mas também vou trazer algumas receitas consideradas receitas funcionais, que não são tão low carbs assim, mas vou trazer para vocês que elas são altamente nutritivas e a gente vai trazer para vocês aí esse conteúdo, né? Então hoje eu quero começar logo de cara, assim, mandando um papo reto sobre, na minha opinião, o maior problema da alimentação do ser humano hoje, tá? Se você parar para perguntar para algumas pessoas, poucas vão identificar esse alimento, porque eu nem considero como alimento, vou explicar por quê, vocês vão entender ao longo do vídeo. Muitas pessoas consideram esse alimento, não consideram esse alimento um alimento tão prejudicial assim. E hoje, se você fizer um haul de tudo o que faz mal, esse alimento vai encabeçar a lista ali no primeiro lugar, tá? Eu estou falando do óleo vegetal de sementes, ok? O que a gente conhece como óleo de soja, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de milho, óleo de semente de girassol, ok? Então, não deixe de ver esse vídeo até o final, esse vídeo vai ser muito instrutivo, tá? Me sigam aí, que vocês vão ter muito conhecimento, ok? Vamos lá? Então, galera, para que a gente possa falar sobre esse assunto, eu tenho que contar uma historinha para vocês, tá? Porque esse assunto ele está muito ligado o quanto o óleo vegetal faz mal, né? Tem feito mal à saúde, está ligado muito com a sua origem, né? E a gente precisa fazer uma relação de quando esse produto começou a ser associado na alimentação e o quanto as doenças vêm acontecendo, tá? Então a gente vai aqui, eu vou contar para vocês uma historinha. Eu trouxe até uma colinha aqui para eu não me perder, né? Então e aí nessa história a gente vai batendo um papo sobre esse alimento, né? Antes de 1900, então vamos lá. Antes de 1900, só se usava banha no mundo. Só se comia com banha. Ou banha de origem suína ou banha de origem bovina, tá? Em alguns lugares da Ásia se usa ainda um tallow de pato, né? Mas isso é muito raro. Então assim, vamos pegar de grosso modo, né? Antes de 1900 só se comia banha bovina e banha suína. Aqui no Brasil era exclusivamente banha suína. Tem até uma história dos Matarazzo e tudo mais com relação à banha. Então, o consumo, o óleo que se comia, a gordura que se comia associada, ou seja, para se fazer fritura, para fazer refogados, para fazer o que for, era a banha, a gordura suína, né? Então, e aí, antes de 1900, não se tinha catalogado nenhum caso de infarto. Pô, e aí? Né? Vamos continuar a história. Né? Em 1829, a indústria de produção de algodão precisava criar um fim para aquilo que sobrava do algodão. Eles precisavam criar uma destinação para o lixo do algodão. E eles perceberam que ele era oleoso, que aquele grão que sobrava, a semente, né? Porque se você pegar um algodão, é um fluff, né? E dentro tem uma semente. Né? Aquela semente era o que sobrava, né? Se quebrava aquilo para retirar
aquela polpa do algodão, que é o que a gente conhece como algodão, e aquela semente sobrava. Eles perceberam que aquela semente tinha um certo óleo. Então se desenvolveu em 1829 uma forma de retirar, de extrair o óleo da semente do algodão. Porém, esse óleo ele não era consumido. Ele não podia ser consumido, por quê? Porque ele era extremamente tóxico, por conta da quantidade de ácido linoleico que tinha nele. Os caras não sabiam que era o ácido linoleico, eles só sabiam, numa base de correlação, que se comer, comeu, morreu. Né? O famoso comeu, morreu. Então, eles usavam esse óleo para lamparinas e para... ali já estava, né, a Revolução Industrial já bombando e tal, usava-se para lubrificar máquinas, né? Em 1884, aí já 50 anos depois, um pouco mais de 50 anos depois, começou-se a extrair o óleo de milho. Com a técnica que foi usada ali no óleo de algodão, começou-se uma técnica parecida, começou-se a extrair óleo de milho. Em 1889, 5 anos depois, o óleo de milho começou a ser usado como alimento. Então, em 1889, o óleo de milho começou a ser usado como alimento. Final, né, o final do século XIX. Tá? Então, vamos lá, vamos compreender isso aí. Em 1911, né, aí já poucos anos depois, uma empresa fraca, pequena no mercado mundial, chamada Procter & Gamble, a famosa P&G, né? Ela desenvolveu um produto chamado Crisco. O Crisco era uma mistura de óleos vegetais, com uma boa quantidade, com a sua base ali sendo óleo de algodão, né? Eles criaram esse produto com uma textura igual à da banha. E soltaram isso no mercado. E lançou-se uma massiva campanha de marketing. Hoje, pra vocês terem uma noção, eles gastaram o equivalente hoje a 5 milhões de dólares nessa campanha em cima desse produto. Né? E a campanha era o seguinte: por que comer banha de porco se você pode comer um produto limpo, que não faz mal à saúde? Então eles pegavam a imagem de um porco todo enlameado, todo sujo, as moscas, né, em volta, tudo, e falava assim, olha, você pode comer isso, ou você pode comer um produto que é igual, né, mas que é gerado em laboratório. Mostrava os caras de branco, com jaleco, fazendo o produto. Né? E aí, com esse ataque de marketing em cima do produto, o produto começou a ser difundido, né, concorrendo ali com a banha. Né? Então, a indústria de alimentos começou a injetar, a ver que esse produto era um produto rentável. Né? Então, em 1911, em 1912, olha só a correlação, que maluquice, cara. Em 1911 foi inventado o Crisco, que é esse óleo que imita a banha. Em 1912, aconteceu o primeiro ataque cardíaco descrito num jornal de medicina, num periódico de medicina, né, por um médico chamado James B. Herrick. Esse cara foi o primeiro médico a publicar um ataque cardíaco. Então, antes de 1912, coincidentemente, né, um ano após a essa campanha, ou ali concomitantemente a essa campanha feita pela P&G em cima do Crisco, acontece o primeiro ataque cardíaco estudado. Né? Daí, em 1924, eu preciso colocar esse asterisco aqui. Em 1924 é criada a American Heart Association, né? Que é a Associação Americana do Coração. Mas ela é fundada assim, pequenininha, né? Sem grana, sem financiamento, e a galera nem dava muita moral, porque eles não tinham poder da mídia, eles não tinham acesso à mídia, né? Só que em 1948, né, 24 anos depois, AHA, né, que é AHA, perdão, American Heart Association, eles recebem uma grana preta da P&G,
né? A P&G injeta 1,7 milhões de dólares para financiar um concurso de rádio para eles, né? 1,7 milhões de dólares na época, né? Então imagina o tamanho da grana que a gente está falando aí, né? E aí a American Heart Association começou a virar um absurdo, né? De tamanho. E começou a escrever diretrizes e começou a financiar estudos sobre alimentos e sobre doenças, né? E aí eis que em 1955 acontece uma fatalidade, né? Um presidente americano, o Eisenhower, ele tem um infarto, né? E com isso, o governo americano, a mídia, todo mundo parou. A galera, porra, e aí? O que a gente precisa resolver? E aí veio a P&G, junto com a American Heart Association, e chegaram no governo, falaram assim, a gente precisa juntar o governo com a American Heart Association para a gente determinar na canetada quais são as diretrizes, o que é saudável, o que não é saudável para o coração. Então, veio o Senado americano, o Congresso americano lá, quem determina as leis, e os caras chegaram e falaram assim, olha, quem determina na saúde o que é bom ou ruim para o coração é a American Heart Association, junto com a P&G, ou seja, junto com a indústria. Né? E aí eu paro e pergunto para vocês, qual é o interesse da indústria? E aí, em 1961, a American Heart Association recomendou, olha só, então em 55 o cara morre, começou-se ali aquele movimento na mídia e tal. Em 1961, 6 anos depois, os caras começou a recomendação que substituísse gordura saturada, que é a gordura animal, a famosa banha, ou telo, lá nos Estados Unidos se usava muito telo bovino, né? Beef tallow, que nada mais é do que o sebo bovino derretido e usado para cozinhar. Inclusive é uma delícia. Aqui no Brasil a gente não tem muito hábito, né? Às vezes eu faço em casa, né? É simples de fazer. Então os caras recomendaram que substituísse essa gordura por gordura poliinsaturada. E onde que vocês... O único lugar do planeta que tem gordura poliinsaturada? Nas sementes. Ou seja, no crisco. Ou no óleo de soja, no óleo de milho, no óleo de qualquer semente aí que você tiver, no óleo de amendoim. Olha, Franco, óleo de amendoim, é isso? O óleo de amendoim faz mal à saúde? Faz. Sabe aquela pasta de amendoim que você compra? E aí, quando você abre, assim, ela tem aquele óleo em cima? Amigo, é igualzinho o óleo de soja. Né? Mas vamos continuar aqui a nossa história. Então, em 1961, os caras falaram assim, olha, baixou a lei, não se deve mais comer gordura saturada, gordura animal, e a gente vai comer gordura poliinsaturada. Por quê? Porque eu quero. E aí os caras começaram a bancar estudos, né? Que aí agora é muito importante a gente entender as diferenças de estudos, tá? Existem dois tipos de estudos, basicamente dois tipos de estudos, quando a gente fala de nutrição e quando a gente fala de saúde. O primeiro estudo é o que se chama de ensaio clínico randomizado. Eu vou falar um pouco mais dele mais para frente, né? O outro tipo de estudo é o que se chama de estudo epidemiológico. O estudo epidemiológico ele foi criado para fazer estudos de epidemia, de doenças virais e tudo mais, que isso é uma forma que ele funciona bem. Só que os caras pegaram a base, os protocolos de estudos epidemiológicos e levaram para a nutrição, né? O que é um estudo epidemiológico? O estudo epidemiológico ele é baseado em questionários, né, que você passa para a população e a população responde. Aí você vai lá perguntar para a população, você come gordura animal? O cara, como? Você come carne? O cara, como? Você anda de jet ski? O cara, ando. Você, quando anda de carro, você anda com ou sem cinto de segurança? Ando sem cinto de segurança. Aí o cara, depois o pesquisador pega todas essas perguntas e correlacionam com o que ele quiser.
Então ele vai pegar isso, aí depois ele vai perguntar pro cara lá, olha, alguém na sua família que tem esses hábitos já teve infarto? Aí o cara, sim ou não. Aí o cara pega lá e vê assim, bom, teve infarto e comia gordura animal. Teve infarto e comia carne. Teve infarto e andava de jet ski. Logo, andar de jet ski causa infarto. Isso é o estudo epidemiológico. Né? Existe aí um problema onde a relação pode dar errada. Pode dar errado. E aí, quando você tem um estudo clínico randomizado, o estudo clínico randomizado é ciência de verdade. Você pega um grupo de pessoas, coloca ela para comer gordura animal. Você pega outro grupo de pessoas, coloca ele para comer gordura vegetal. E só isso. A única diferença da vida deles vai ser um come gordura animal, outro come gordura vegetal. E aí, fecha esses caras por algum tempo e colhe os resultados. Quais os resultados? O máximo possível. Colesterol, chances de infarto, risco cardíaco, glicemia, começa a colher tudo. Isso é um estudo clínico randomizado. Por que é randomizado? Porque essas pessoas que você escolheu foi de modo aleatório. Né? Então você pega lá 1.000 pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas, 10 pessoas, sei lá. Aleatoriamente você divide em 2 grupos. Né? E aí tem como você... depois você inverte ainda, que você gera um estudo randomizado duplo, né? Então você consegue ter ainda mais resultado. Então aí, em 61, os caras começaram a bancar estudos epidemiológicos. E aí, gente, quem está pagando o estudo epidemiológico? Só é a P&G, a maior indústria alimentícia, a maior indústria da porcaria toda no mundo, né? Os caras de óleo vegetal a shampoo, a Gillette de barbear, os caras vendem. Então, os caras têm dinheiro infinito. E eles injetam lá 5, 6, 10, 20 milhões em estudos epidemiológicos e relacionam com o que eles querem. Né? Relacionam, pega a galera que não teve infarto e relaciona com óleo vegetal e tudo mais. Né? E aí criou-se uma relação que do risco cardíaco, do risco cardiovascular, ser relacionado ao colesterol. Por quê? Porque, a princípio, os óleos poliinsaturados, que são cheios de uma substância chamada ácido linoleico, que lá no pote do óleo, no frasco do óleo tem escrito assim, ômega 6 é amigo do coração, diz que normalmente baixa o colesterol, né, quando você consome, baseia o seu consumo de gordura naquilo lá, né? Mas nem é tão assim, que a gente vai falar mais sobre isso, né? E aí, mais ou menos nessa época, aí, na década de 60, na década de 70, o consumo de poliinsaturado passou de 0 lá atrás, né? Se você pegar ali 1800, que eu falei aqui, né? 1820, né? 1880, 1889, né? Antes de 1889 era 0. O consumo de óleo vegetal era 0. E você passou o limite disso. Vamos chegar assim, olha, vamos aceitar aí, porque alguém pagou para a gente aceitar isso aí. Vamos aceitar aí 80 gramas do consumo desse óleo, né? E simplesmente falou, o óleo, a gordura animal mata, sai fora, tá? E aí, cara, hoje essa indústria é uma indústria de 100 bilhões de dólares ano, né? E aí, Franco, por quê? Por que cargas d'água, né? É tão ruim esse cara, tão ruim esse alimento, esse troço, né? Eu chamo de troço. Aqui em casa ainda aparecem algumas garrafas aqui perdidas, eu uso para acender churrasqueira, né? De tão inflamável que é o negócio, né? Por que isso faz mal? Né? Primeira coisa que se percebeu, galera, é o seguinte: foi zerando o consumo de gordura animal, diminuindo o consumo de carne, tá? Isso vai ser uma matéria para um próximo vídeo, eu estou falando só do óleo, tá? Diminuiu-se o consumo de carne, né? Instituiu-se que era para aumentar o consumo de poliinsaturados, né? E, inclusive,
fomentou-se isso como amigo do coração. Então, se você come, a princípio, no senso comum, se você comer bastante óleo de girassol, que tem lá assim uma tarja, de girassol não, perdão, de algodão, que tem lá um carimbo assim no frasco escrito assim, rico em ômega 6. O ômega 6 é o ácido alfa-lipoico, né? Então você fala assim, pô, quanto mais eu comer desse negócio, mais eu vou estar saudável. Isso é uma relação óbvia, né? Não precisa ter muita inteligência, né, para poder correlacionar isso, né? Então, saiu-se de zero e o pessoal começou a comer, né? 80, tal. Hoje, o consumo, aqui no Brasil a gente não tem esse dado, mas hoje o consumo do americano é de 5 a 6 colheres de sopa de óleo vegetal por dia. De 5 a 6 colheres. Eu vou falar mais sobre isso, né? E aí, o que rola? Uma das coisas... E aí foi aumentando o consumo de ácido linoleico, aumentando o consumo de óleo vegetal, e a quantidade de infartos começou a subir junto. Pô, em 1900 lá que eu falei, foi relatado o primeiro infarto. Antes disso não tinha. E aí dali começou, começou a explodir. E aí os caras da P&G, junto com essa American Heart Association, eles começaram a correlacionar esse tanto de infarto a outras coisas. Aí já virou a carne, aí já virou não sei o quê, porque os caras já não estavam mais conseguindo tirar das costas a grande ideia dos caras do óleo vegetal naufragou, né? Então os caras começaram a ficar preocupados, começaram a jogar para outros lados e a gente vai falar mais disso em uma outra oportunidade, né? Hoje vamos focar. Então percebeu-se isso, os caras falaram, pô, tá bom. Quem tem um mínimo de inteligência, pesquisadores que têm um mínimo de inteligência, aliás, qualquer pesquisador que não seja financiado tem um mínimo de inteligência, porque não precisa ser pesquisador para poder ter esse mínimo de inteligência, né? Então os caras começaram a ver, pô, tem uma coisa errada. Começou o aumento desse negócio e aí começou a aumentar a quantidade de infarto, é óbvio a relação, né? E aí os caras começaram a estudar, né? Então a primeira coisa que se percebeu com relação ao óleo poliinsaturado, né? Eles começaram a buscar uma relação, por que nós morremos, né? Basicamente, por que o ser humano morre? Do dia que você nasce, do dia que nós nascemos, a gente tem um clock, né, um timer, que a cada dia a gente tem menos um dia de vida. Todo mundo é assim, né? Mas por que isso? Porque nós, dentre outros fatores, nós oxidamos. Tudo que é vivo oxida e tudo que oxida está morrendo, né? O oxigênio, ele é o nosso... Ele nos dá a vida, mas também ele nos tira a vida lentamente, né? Paulativamente, né? Então os caras começaram a estudar isso. E aí eles viram que o que oxida vive pouco. O que oxida muito rápido, quanto mais rápido se oxida, menos se vive. E quanto mais demorado se oxida, mais se vive. E os caras começaram a ver a velocidade que as gorduras poliinsaturadas oxidam, né? E aí começaram a fazer estudos de como esse bendito ácido linoleico, o ômega 6, eu quero frisar aqui esse termo ômega 6, porque a galera compra cápsula dessa porcaria para tomar, velho. Então, assim, o ômega 6, como o ômega 6 se acumula no nosso corpo? Ele se acumula de uma forma gradual e ele aumenta sempre. Ele não tem uma... A sobrevida dele no nosso corpo é muito pequena. Aliás, é muito alta, né? Então você vai acumulando isso, empilhando a quantidade. Quanto mais você come, mais você vai empilhando essa quantidade de ácido linoleico no nosso corpo. E ele é uma molécula absurdamente oxidável. Tá? Tanto que se você pega uma garrafa de óleo, né, que é cheio de treta ali para ele não oxidar, vou falar mais sobre isso um pouquinho mais na frente, ele é cheio de treta ali para ele não oxidar. Pega uma garrafa de óleo e bota no sol, aberta. Volta lá 2 dias em contato com o sol e com o oxigênio e prova esse óleo. Ele vai estar intragável, porque ele vai estar absolutamente... Sabe o ranço? Esse óleo está rançoso, né? O óleo está rançoso é a oxidação. E olha que ele é preparado
né, para não oxidar. Então o ácido linoleico ele se acumula nas nossas células e ele vai ali gerando oxidação dentro das nossas células, tá? E essa oxidação começa a gerar uma série de substâncias que são extremamente maléficas à nossa saúde, né? Um camarada chamado Ivan Frantz, ele fez um estudo, né, sobre entre as gorduras, né, entre as gorduras polissaturadas e as gorduras saturadas, né, chamado The Minnesota Coronary Survey. Meu inglês é uma porcaria, tá, gente? Mas vamos lá. E ele estudou durante 5 anos, né, 9.000 pessoas controlando, 5 anos controlando o que essas pessoas comiam, né, porque elas comiam em refeitórios, então era possível controlar, né? Então pegaram 2 grupos, dividindo essas pessoas em 2 grupos, colocou-se a mesma comida, idêntica em bandejas lá para os caras comerem. A diferença é que uma era cozida, preparada com banha, e a outra era com óleo vegetal, né? E aí aí depois ele fez esse estudo por 5 anos, e ele percebeu o seguinte, que pessoas que comiam, olha que coisa simples, pessoas que comiam a gordura vegetal, elas eram mais longevas, elas viviam mais. E as pessoas que comiam a gordura vegetal viviam menos. Simples. As pessoas que comeram gordura animal viveram mais, as pessoas que comeram gordura vegetal viveram menos. Em 1989 ele publicou esse estudo. Esse estudo ficou esquecido por 25 anos. Né? E esse estudo dizia o seguinte, pessoas de 65 anos ou mais morriam mais, olha esse termo, galera, pessoas de 65 anos ou mais morriam mais rápido se tivessem uma dieta saudável, porque era a dieta que a mídia pregava como saudável, né? Eu vivi essa época aqui, onde começou a onda das margarinas, né? Que margarina amiga do coração, cardiologista receitava margarina, né? Então, na nossa casa tirou tudo que era manteiga, tirou tudo que era só margarina, né? Depois veio aquela margarina Becel, a amiga do coração, que se você comesse margarina Becel, você não tinha infarto nunca. Conversa fiada, né? E aí os caras, com esse estudo, outros cientistas pegaram esse estudo dele, que estava em fitas, ali começaram a ouvir, os caras começaram a falar assim, opa, tem alguma coisa errada. Pesquisadores que estão soltando esses estudos mostrando o que é a dieta saudável estão omitindo dados, estão omitindo resultados. Então vamos começar a mexer nisso aí, né? E aí a gente vem, para entender um pouco disso, a gente tem que voltar mais lá atrás ainda no tal do homem ancestral, né? O homem ancestral, principalmente ali, 1800 e pouquinho, né? Não vou nem voltar milhares de anos atrás aí mais ainda, né? Era impossível, né? É impossível consumir a quantidade de óleo, de óleo vegetal que se consome hoje. Como eu falei, de 5 a 6 colheres de sopa de óleo por dia, representa 700 calorias da dieta de gordura poliinsaturada. Se você pegar isso aí, 700 calorias de 1/3 ou mais, né? Mais de 1/3 da dieta sugerida é gordura poliinsaturada, né? E aí se você parar para pensar, Franco, como é que fazia antigamente para o ser humano conseguir comer isso comendo o vegetal, a semente, né? Para você conseguir de 5 a 6 colheres de sopa de óleo vegetal, você tem que comer 98 espigas de milho. Dia, tá, gente? 98 espigas de milho. Para você conseguir a mesma quantidade de óleo de semente de uva, você tem que consumir as sementes de 625 uvas. Para você conseguir isso de óleo de semente de girassol, você tem que comer 2.800 sementes de girassol. Ora, quando se consegue isso na natureza? Só é possível conseguir ter acesso a essa quantidade de óleo vegetal que se consome graças à indústria. Porque os caras criaram várias técnicas de extração
do óleo dessas sementes, cara, que passa por temperatura, passa por moagem, passa por pressão, passa por um... Pô, se você pegar a semente e jogar no centro da terra, ou então, igual acontece com os diamantes, é perigoso você ter outra coisa e não ter um óleo dela. É perigoso ela virar um diamante e não virar óleo. De quão difícil é tirar óleo de uma semente. Né? E aí se percebeu que o ácido linoleico, o ômega 6, ele oxida 40 vezes mais rápido. E aí a oxidação desse óleo, tá, gera um negócio chamado aldeído. Tá? Então vamos lá. O óleo oxida fora do nosso corpo. A gente pode consumir ele oxidado, cheio de aldeído, e ele oxida dentro das nossas células, né? Gerando também aldeído. Para você ter uma noção do que é o aldeído, né? Ele é gerado pela oxidação das gorduras, né? É o aldeído que é responsável pela ressaca. Quando você está de ressaca, aquele mal-estar da ressaca, aquilo ali o seu corpo gerou uma quantidade de aldeídos tão tóxica. Tem outras razões também, mas basicamente é isso, que você se sente mal com a ressaca. Né? A quantidade, olha só, essa quantidade de 5 a 6 colheres de sopa de óleo tem de 100 a 200 vezes, vai depender do óleo que você consome, mais aldeído do que se você consumisse a mesma quantidade calórica, porque o volume vai ser um pouco menor, né? Porque a gordura animal é mais calórica, né? Se você consumisse a mesma quantidade calórica de manteiga, banha de porco ou óleo de coco. De 100 a 200 vezes mais aldeídos, né? E inclusive, gente, o McDonald's, né? O famigerado McDonald's, antes ele fritava as suas batatas em tallow, beef tallow, em gordura bovina, né? Na década de 90, teve um camarada chamado Sokolov que teve um infarto, e aí por conta da mídia, o cara associou que ele infartou por conta da gordura animal. E o cara meteu tanta grana no marketing contra a gordura animal, e entrou numa briga, né, contra a McDonald's, né, e contra a gordura saturada, né, que fez com que ele entrou numa briga judicial que fez com que o McDonald's deixasse de usar o óleo vegetal. Aí o McDonald's foi obrigado a deixar de usar o óleo animal. O McDonald's foi obrigado a deixar de usar o óleo animal para fritar suas batatas em óleo vegetal, né? E o óleo, né, ele oxida quando ele é aquecido, tá? E olha que maluquice, o processo de produção de óleo vegetal é feito através do aquecimento, né? Então sobe-se a temperatura do subproduto que vai se extrair o óleo, né, para um nível altíssimo de temperatura, acima de 120, 130 graus, né? Se extrai o óleo. O óleo ele já vem oxidado, tanto que ele fica com um sabor horrível e um odor horrível, né? E aí ele passa por um processo de desodorização, que ele passa por uma temperatura ainda mais alta, acima de 200 graus Celsius, acima de 230 graus Celsius, para eliminar, e passa por filtros e outros aditivos lá, para eliminar esse odor, né, e esse sabor ruim. Tá? E aí ele é resfriado e aquecido novamente para passar por esse processo de desodorização, e aí é engarrafado e vendido. Então ele já vem altamente oxidado. A gente já consome ele altamente oxidado, né? E aí esse cara entra aí no nosso corpo, ele se liga às nossas células de gordura, tá? Gerando uma quantidade de oxidação das nossas células absurda, né? Não adianta você tomar uma vitamina C que vai resolver esse nível de oxidação. Então a gente fica extremamente inflamado, né? A gente fica a quantidade de inflamação que gera no nosso corpo, inflamação sistêmica, é muito alta, porque a gente está passando por um processo de oxidação muito gigante. E aí vem um dado muito interessante lá de Israel, né? Israel consome 8%
de gordura poliinsaturada a mais do que os Estados Unidos. E ele consome 12% a mais do que o resto da Europa. Né? E paradoxalmente, o que é paradoxalmente? Ao contrário de, né? Um paradoxo é algo que você, quando você espera, você faz algo esperando alguma coisa e acontece ao contrário, né? Então assim, se você tem, a dieta saudável é essa dieta com esse óleo aqui, então eu vou comer 12% a mais do que a Europa, desse óleo aqui, né? E aí, então, basicamente eu tenho que diminuir, eu tenho que ter uma diferença de mortes minimamente de 12%. Eu tenho que ter pelo menos menos 12% de morte do que a Europa. E pasmem, a quantidade de pessoas com infarto, diabetes tipo 2 e obesidade em Israel é muito maior do que na Europa e do que nos Estados Unidos. Ou seja, está provado cientificamente que essa porcaria dessas recomendações que foram feitas lá na década de 60, elas acabaram com o mundo. Hoje o mundo tem mais de 80% de pessoas, eu estou falando só de óleo, tá, gente? Não estou falando do resto. Também foi indicado nessas mesmas diretrizes lá da década de 60. Mais de 80% das pessoas do mundo tem algum tipo de doença metabólica. Mais de 80%. Olha para sua casa aí. E aí você pega a quantidade de pessoas que você tem aí na sua casa. 8 a cada 10. Olha para sua família. Separa 10 pessoas. 8 a cada 10 tem doença metabólica. Inclusive você pode ser uma delas. Você pode ter uma glicemia alta, você pode ter uma insulina alta, você já pode ter resistência à insulina, você pode ter acúmulo de gordura nas artérias, tudo isso de doença metabólica. Só que o que acontece, galera? Doença metabólica não mata da noite pro dia. Doença metabólica não é câncer. Que começa e mata uma pessoa, dependendo do câncer, em 1 ano, 2 anos. Né? Doença metabólica demora décadas. Né? Demora décadas. E eu tenho uma história triste demais com doença metabólica, né? Que eu perdi minha mãe de uma forma muito triste, muito doída, né? Por conta de uma doença metabólica, por conta da junção de várias doenças metabólicas. A diabetes, as doenças coronarianas e também a artrite reumatoide, né? Que também não é considerado uma doença da síndrome metabólica, mas ela se encaixa aí nesse negócio. Então, assim, é horrível, né? E eu era o primeiro a dar pão para ela, eu era o primeiro a falar assim, não, mas pode tomar um sorvete hoje, não tem problema. Por quê? Porque a gente não vê, né? Não é veneno, né? A gente tem uma casualidade com problema de saúde, a casualidade da dor, né? Se eu como algo me dá dor de barriga, aquilo me faz mal, eu não como mais. Mas não é assim que funciona com a doença metabólica, né? E aí no nosso corpo, os óleos vegetais, como eu estava falando, oxida muito dentro do nosso corpo já. E ele gera um aldeído específico, né, que ele tem um código de 4-HNE. Ele tem um nome complexo, a gente não vai ficar falando esses nomes aqui, que não faz sentido. Né? Só que ele é o mais tóxico de todos os aldeídos. Tá? Então, vamos lá, de novo. A gente já consome a porcaria do óleo altamente oxidado por conta da quantidade de temperatura que ele passou. Esse cara se mistura com as nossas células de gordura, tá? E aí ele começa a oxidar dentro da gente, gerando esse 4-HNE. Tá? Esse 4-HNE, lembra que eu falei da questão da ressaca? Ele é infinitamente mais potente do que aquele da ressaca que gera, né, em termos de problema de saúde. Né? E esse cara começa a gerar doença cardíaca, diabetes e Alzheimer. Ah, Franco, agora você brincou. Não, agora você zoou comigo. Vai botar a culpa do Alzheimer no óleo vegetal? Sim, mas não sou eu. Né? Tem um camarada chamado Tetsumori Yamashita. Ele fez uma pesquisa sobre esse 4-HNE, né, e ele escreveu um livro chamado Pare de comer óleos vegetais para salvar o seu cérebro e vasos sanguíneos. Nesse estudo, ele afirma, tá? Resumindo esse estudo, ele afirma
ele faz a seguinte afirmação: o principal responsável pelo Alzheimer é o óleo vegetal. Por que você não sabia disso? Porque a indústria não quer que isso chegue em você. Entendeu? A indústria começa a bancar outras razões pro Alzheimer. Né? Tem um panca de razões. E sabe o que a indústria faz? Manda comer ômega 6 pro Alzheimer. A indústria chega, não, o ômega 6 faz bem. Tá? E aí, o ácido alfa-lipoico, ele tem um poder oxidativo tão absurdo que ele passa dentro das nossas células de gordura como ele sofre um chamado cascata de oxidação. Uma molécula de ácido alfa-lipoico, ela oxida. Quando ela oxida, ela gera uma quantidade de aldeído que oxida outra. Né? Aí vai, essa já gerou mais que oxida outra e vai numa cascata oxidativa dentro do seu corpo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Então você vive inflamado, você vive nessa situação de que você tem, onde você sabe, que você está o tempo inteiro cansado, você está o tempo inteiro se sentindo pesado, se sentindo dores, aí começa a disparar fibromialgias, começa a disparar outras doenças autoimunes, porque essas moléculas desse óleo inflamam o seu intestino fica mais... o seu intestino era para ser assim, um tubo, né? Só que aí, aqui dentro, essas moléculas começam a abrir, gerar permeabilidade intestinal. E quando gera permeabilidade intestinal, passam algumas moléculas inflamatórias e começam a inflamar o seu corpo, gerando doença autoimune. Toda doença autoimune começa no intestino. Né? E aí, para fechar, né, a pior parte de todas, para mim, no ácido alfa-lipoico, é que é o seguinte: o ácido alfa-lipoico ele gera uma molécula de LDL. O que é isso? Lembra do colesterol? Do LDL? Só que o LDL não é o colesterol. A gente trata ele como colesterol porque ele é um indicador de colesterol. O LDL é um cara que carrega uma molécula de colesterol dentro dele. Tá? E aí, antigamente colocava o colesterol tudo no mesmo barco. O LDL tudo no mesmo barco. Todo LDL é igual. Só que os caras começaram a estudar que você tem LDLs mais leves, mais voláteis e maiores. Você tem LDLs pequenininhos e mais densos. Tá? E aí começou a se estudar que os LDL vindo do ácido alfa-lipoico, eles são esses LDL pequenininhos e densos, pesados. Né? Então eles têm uma capacidade de se grudar na parede da artéria muito maior, infinitamente maior, do que os LDL que vêm da gordura animal, que é muito parecido com o LDL que a gente tem aqui na nossa pochete, que o nosso corpo gera, não esse do ácido alfa-lipoico que a gente ingere. Então o nosso corpo gera também colesterol lá no fígado, né? Eu falo na pochete, mas na verdade é no fígado. Então o nosso corpo gera LDL, né? É o nosso corpo que gera. Tá? Você não consome colesterol, nosso corpo gera LDL. Né? O LDL gerado a partir da gordura, estou explicando de forma muito simplista para que a gente possa entender. O LDL que é gerado a partir da gordura animal, da gordura saturada, ele é um LDL maior, né? Então ele flutua mais, ele é mais tranquilo, é uma molécula maior. O LDL vindo a partir do ácido alfa-lipoico, ele é uma esferinha, pense numa esferinha. Então ele bate na parede da artéria e crava ali. E ele é pesado. Então, é ele que é o responsável. É esse LDL. Então, hoje tem estudos de tipificação de LDL para saber quais são os LDLs que oxidam mais. Pensa comigo. Se a gente acabou de falar que o ácido alfa-lipoico ele é altamente oxidável. Né? E o que te mata de infarto, né, e problemas coronarianos são essas gorduras, esses colesteróis oxidados dentro da sua artéria. Então eles vão oxidando e se acumulando ali. Né? E aí você tem esse LDL vindo do ácido alfa-lipoico, que ele é pesado, altamente oxidativo. Então eles começam a se acumular
ali e começam a oxidar juntos, gerar mais e mais e mais oxidação, né? Então, o consumo de óleo vegetal está ligado ao risco coronariano, ao risco cardíaco, por isso, tá? Por quê? A sua taxa de colesterol pode até baixar se você consome só isso aí. Em raros os casos baixa, né? Normalmente não baixa, normalmente até aumenta, porque como ele aumenta a resistência insulínica também, né? Eu vou contar mais para frente daqui a pouquinho como é que ele aumenta a resistência insulínica, já está 45 minutos de vídeo, mas vamos lá. Ele aumenta a resistência insulínica, então, quando ele aumenta a resistência insulínica, ele aumenta o seu colesterol, porque ele também atua lá no seu eixo esteroidal, no seu eixo de esteroides também, fazendo com que a sua produção de colesterol seja um pouco alterada, né? Então ele gera isso aí tudo. Então ele vai começando ali a grudar, né? Então, por mais que você imagina que você diminui a quantidade de colesterol sem diminuir, mas mesmo que diminua, só que a quantidade de LDL que você vai ter circulante aí vai ser essa quantidade que é altamente densa, altamente altamente oxidativa, né? Então, todo o LDL, assim, grande parte do LDL vai oxidar. E a gente sabe que o que causa infarto, que o que causa problema coronariano é o LDL oxidado, né? Então, se você tem uma quantidade maior de LDL, só que quando você faz a tipificação de LDL, é um LDL que não oxida, não tem problema nenhum. Você não tem problema. Você não aumenta o seu risco cardíaco, tá? Mas já o que oxida aumenta o seu risco cardíaco. Então, para fechar de verdade, vamos agora na resistência insulínica. Como que esse bendito miserável do ômega 6, ele gera a sua resistência insulínica? De uma maneira bem simples, tá? A gente tem dentro das nossas células um carinha. Quem é nerd aqui, né? Dá pra perceber aqui, ó, que eu sou nerd, né? Aqui, ó, o carinha aqui, ó. Darth Vader ali, aqui, cadê? Darth Vader ali, BB-8 ali, né? O Darth Maul ali, do Senhor de Batata. Lá no filme do Star Wars, eles falam dos midi-chloridians, né? Que são os Jedi têm nas suas células, né? Que acessa a força. Isso é uma analogia bem simplória, né? Só que bem fiel ao que nós temos nas nossas células que se chamam mitocôndrias. Inclusive o nome até se parece. Porque as mitocôndrias são as responsáveis por gerar nossa energia. Como é que elas geram? Cara, vamos fazer rápido aqui, depois eu posso até fazer um outro vídeo explicando isso. Elas pegam coisas que são para gerar energia, né, carboidrato ou gordura, e geram energia, ok? Só que na parede delas tem um trequinho, que eu nem vou dar nome para esse trequinho, que é o responsável, é o carinha que vai na porta e abre a porta. Quando a insulina vem carregando uma molécula de açúcar, porque a insulina é um hormônio que transporta a molécula de açúcar. Vamos fazer para a gente entender. Ele bate na porta, toque, toque, toque. Aí é esse carinha que abre e fala assim, pode entrar. E aí o ômega 6 vai nesse carinha e começa a fazer com que ele fique resistente. Então chega a insulina, seu corpo está precisando a sua mitocôndria está precisando gerar energia. Chega aqui o cara trazendo o combustível, trazendo a gasolina da energia. E esse carinha lá, que é o porteiro, vai olhar para ele e falar assim, não quero. Pum, bate a porta. Aí você tem dois problemas. A sua célula fica sem energia, porque o porteiro chegou, o porteiro está doidão por causa do ômega 6. Né? A sua célula fica sem energia e a insulina volta com a glicemia, com a glicose. Aí ela vai lá no cara que despachou a glicose, né? E fala assim, meu irmão, você tem que entregar esse negócio lá, ó. Estamos aqui, estamos com um problema. Lá tá faltando energia. Aí eles mandam duas insulinas para trazer um açúcar. Aí bate lá. Aí o cara, não quero açúcar. Aí eles mandam 6 insulinas, até que a insulina dá uma porrada na porta e entra e entrega esse açúcar lá porque você está precisando desse bendito açúcar. Senão você vai morrer, você está sem energia, né? E, então isso faz com que a quantidade
rede de insulina circulante fique muito maior, porque você está precisando, ao invés de um carinha de insulina trazer uma molécula de açúcar, né? Você está precisando de 6, 7, 10, 20 trazer essa molécula de açúcar para poder meter o pé na porta da célula, da mitocôndria e entrar, porque o carinha está doido. Tá? Então, basicamente é isso. É isso que funciona com relação à resistência insulínica. Então, vamos resumir toda essa história aqui, galera. Por que o ômega 6, por que o óleo vegetal de semente, tá? Quando eu falo óleo vegetal de semente, gente, eu não estou falando de óleo de coco, azeite de oliva, e não estou falando de azeite de dendê, que é o óleo da semente da palma. Não estou falando desses três. É que não é óleo da semente da palma, né? O óleo do fruto da palma. Não estou falando desses três. A gente pode até falar sobre isso depois, vocês podem me perguntar aqui, eu vou tirando as dúvidas, né? Pode mandar direct, não tem problema nenhum. Tá? A gente conversa sobre isso. Mas tirando esses três óleos, tudo que é óleo vegetal entra no mesmo balaio. Né? Então por que esses miseráveis são tão ruins para a nossa saúde? Né? Eu disse aqui, primeiro, eles aumentam consideravelmente o risco cardíaco. Né? Como é que a gente sabe disso? De várias formas. Tanto fazendo uma relação idiota de que quanto mais se aumenta o consumo dele, mais gente morre de ataque cardíaco. Qualquer chimpanzé treinado é capaz de fazer isso, essa relação. Você não precisa ser nenhum pesquisador, né, para fazer isso. Então, assim, é possível fazer essa relação. Se você fizer um estudo sobre qualidade do colesterol que ele gera, você tem aí um aumento de risco cardíaco. Se você fizer um estudo da questão da resistência insulínica, que a resistência insulínica é a maior causa de doenças metabólicas que existe. A resistência insulínica causa diabetes tipo 2. A resistência insulínica altera o eixo esteroidal. A resistência insulínica aumenta o colesterol, a sua produção de colesterol. Então a resistência insulínica é assim, o pior dos piores, ok? Então, assim, tanto se você fizer um estudo que uma criança de 5 anos consegue fazer, que é aumentou a quantidade de consumo de óleo, aumentou a quantidade de morte, ou se você fizer um estudo mais profundo sobre o tipo de colesterol que esse cara gera, ou se você fizer um estudo mais profundo ainda lá dentro da mitocôndria, você vai ver que é pior ainda a situação, porque ele aumenta drasticamente a resistência insulínica. E aí você puxa lá os aldeídos, né? Que eu falei sobre eles, que, cara, causa Alzheimer. Ponto. Então quanto mais dessa porcaria você tem no seu corpo, mais você vai oxidar esse negócio, mais vai gerar esses aldeídos e mais o seu cérebro vai pro saco. Então, gente, não tem porquê. E aí, Franco, o que eu faço para parar de comer isso? Para de comer qualquer coisa que seja industrializada. Simples assim. Maionese. Gente, tudo. Olha os rótulos, galera. Olha os rótulos. Tudo tem óleo. Tudo tem óleo vegetal. Então a gente tem que aprender a olhar rótulo. Maionese. Poxa, Franco, a maionese é low carb. A maionese é low carb. Eu comi maionese há muito tempo, já low carb. Né? Só que a maionese ela é 80%, 90% óleo vegetal. Né? Aquela maionese da marca famosa lá, eu não sei nem pronunciar direito, Heinz, né? É uma delícia. E aí tem lá no rótulo, né? Ovos das galinhas caipiras, e blá, blá, blá. Só que você vê, ela é 80%, 90% de óleo vegetal. Então, assim, tudo que você abre, tudo que você desembala ao invés de descascar, tem essa porcaria. Tá? Por quê? Porque ele é barato. Porque tem a mídia em cima. Porque a indústria que bancou isso aí. Tá? Então a gente tem que diminuir isso aí, galera. Existe uma quantidade que é possível se consumir de ácido linoleico, tá? O ideal é menos de 50 gramas por dia, tá? Só que aí a bendita American Heart Association aumentou isso para 100, mas o ideal é 50, tá? Aumentou para 50. E aí agora, gente, olha que loucura. Acho que 2017, 2018, a famigerada American Heart Association tirou essas diretrizes.
falou, olha, nos enganamos, fizemos uma relação errada sobre o consumo de carne, de gordura animal, o consumo de colesterol na dieta. Os caras meteram o pau dizendo que você não podia comer colesterol, porque comer colesterol gerava colesterol. Isso é um absurdo. Isso é a coisa mais ilógica que existe no planeta Terra. Quem gera colesterol é o seu fígado. Você pode comer, se tivesse como você pegar isso aqui, encher de colesterol e beber, não faria diferença nenhuma na sua taxa de colesterol. Só ir embora. Por quê? Precisa passar. O colesterol é gerado pelo seu fígado, ele não é comível. Né? Aí os caras, não, vamos tiramos essas diretrizes e as gorduras. Então está liberado o consumo. Olha só, galera, está liberado o consumo de gorduras saturadas. Nós erramos. Tá? Só que ninguém, isso não vai pra mídia. Você não vê a P&G soltar a matéria sobre isso. Você não vê a P&G agora pegar lá o porquinho e botar um porquinho rosa do lado de uma garrafa de óleo oxidada. Isso aí tu não vê. Né? Fala, olha o porquinho rosa, que bonitinho, o porquinho da gordura. Muito pelo contrário, agora já virou uma agenda, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, virou uma agenda política agora ambiental. Então, já não é mais problema do coração comer carne, agora é ambiental. Tá? Então, a indústria quer que você coma a porcaria que eles fazem. Por quê? Eu já falei em uma postagem minha, comer carne, gente, apesar da carne ser cara, é uma fonte de proteína cara, comer carne é barato. No sentido de que não agrega valor para a indústria. A indústria não precisa fazer nada, a indústria vai lá, mata o boi, corta e te dá. E te vende. Entendeu? Então não tem como ela agregar valor. Agora você pega uma porcaria de uma semente que custa de centavos e você transformar ela num óleo que tem um valor agregado muito grande, pô, é isso que os caras querem. Tá? Só que a gente tem que acordar. Beleza? Então tira, gente. Tira o óleo vegetal da sua vida. Franco, eu quero começar hoje uma vida saudável, eu quero dar o primeiro passo para uma vida saudável. Primeira coisa, arranca o óleo vegetal da sua vida. Arranca. Não compra para sua casa. Não compra. Se você dá isso para seus filhos, você está matando seus filhos. Não compra isso para sua casa, aquela porcaria engarrafada. Não consuma, não deixe eles consumirem muitos produtos com óleos vegetais, o biscoito recheado, tudo isso que a galera come, aquilo é lotado de óleo vegetal. Porque é o óleo vegetal que dá a liga, o óleo vegetal que traz algum tipo de sabor, tá? Então, cara, tira, entendeu? É difícil a gente mudar a alimentação dos filhos, aqui em casa eu ainda não consegui, mas a gente tem que diminuir isso aí. Lembra, o ácido linoleico ele vai gerando camadas eternamente. Se você vai comendo, ele vai gerando camadas eternamente. Então ele vai se acumulando no nosso corpo eternamente. Você precisa parar de comer isso para o seu corpo começar a processar isso, né? E aí você entra com atitudes antioxidantes, não só suplementos antioxidantes, mas tem atitudes antioxidantes para você desoxidar isso tudo que você tem aí, para você se livrar todo esse acúmulo. Aí imagina uma criança aí já desde os 2 anos de idade comendo isso, quando ela chegar, cara, ela vai estar diabética com 40 anos. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Principalmente a hora que a gente joga o açúcar junto. Aí, acabou. A bomba tá armada. Beleza, galera? Eu espero ter podido ajudar. Como eu falei, esse é o primeiro vídeo de um projeto que a gente está fazendo, eu e a Raíssa. A Raíssa vai entrar aqui a Raíssa é bióloga, ela também vai trazer algumas informações para vocês, mas ela vai trazer principalmente a parte da culinária low carb. Eu também vou trazer alguma coisa de culinária low carb, tá? Só que a minha parte é uma parte mais de relação da ciência da carne, charcutaria, que vocês sabem também que é a minha praia, né? E a Raíssa vai trazer algumas coisas de receitas saudáveis, receitas fits, coisas rápidas, coisas simples para fazer, tá? Então assim, se esse vídeo te ajudou, ele pode ajudar mais gente, tá? Então compartilha, traz gente, tá? Indica aqui o meu perfil, compartilha meu perfil, converse com as pessoas, assim a gente está levando informação para essas pessoas, tá? Eu vou me permitir alongar um pouquinho mais e contar a razão, né? Eu não queria passar de 1 hora de vídeo, na verdade eu não queria nem chegar a 1 hora, mas eu quero contar a razão de eu estar fazendo isso. Como eu falei, em setembro agora eu perdi minha mãe, né? E minha mãe faleceu de uma forma muito dolorosa, tá? Ela tinha um acúmulo de placas de gordura na aorta abdominal
muito grande, muito grande. Isso começou a gerar problemas, ela passou por um procedimento de cateterismo, e aí esse procedimento de cateterismo aí que desandou mesmo, e toda essa gordura que ela tinha na artéria aorta dela aqui, foi se depositando nos pés, desde lá de baixo, nos vasinhos mais fininhos, e veio subindo, entupindo. Então ela passou por uma amputação no hospital, ainda continua, sentia dores horríveis, porque vai entupindo, o sangue não chega no órgão, não chega no tecido, o tecido começa a morrer por falta de sangue. E a dor de você ter um membro, de você ter uma perna morrendo por falta de sangue, não tem morfina que resolva, né? E aí isso foi vários dias ela sentindo essas dores horríveis, a gente amputava uma perna, aí já ia amputar a outra, só estava tentando, ela já estava com a saúde um pouco debilitada, e sentindo essas dores, aí a gente, o médico decidiu esperar um dia para poder ver se ela conseguisse recuperar e também preparar tudo e amputar a outra perna. Aí terminou que isso chegou à altura dos rins dela, dos órgãos, algumas partes dos órgãos mais vitais, todo esse entupimento, e ela veio a falecer, né? E quando isso aconteceu, eu já vim desde 2017 estudando muito sobre nutrição, eu consegui mudar meus hábitos alimentares, da minha família, muita coisa, e eu já gostava disso, e aí eu tomei a decisão de que eu ia estudar isso a fundo, né, e que eu ia criar esse projeto, que eu não ia mais deixar pessoas passarem por isso. As pessoas podem até passar por isso, mas sabendo que vão passar por isso, né? Aqui em casa a gente não sabia. A gente foi envolvido pelo senso comum, a gente foi envolvido pela caixinha, né, da mídia, a caixinha da indústria, né? E eu não quero que isso aconteça com ninguém. O que eu vivi nos últimos dias no hospital com a minha mãe, eu não quero que ninguém viva, né? Nem passando por isso e nem viva com um ente querido. Então esse virou meu propósito de vida. Virou meu propósito de vida mudar a minha vida em definitivo. E virou meu propósito de vida ajudar pessoas a mudarem as delas. Então eu me tornei estudante de nutrição. E tenho dedicado muita coisa da minha vida para isso, tá? E tenho estudado muito, acreditem. Tenho estudado muito e eu quero trazer isso para vocês. Eu não quero que as pessoas que eu amo, eu não quero que ninguém passe o que eu passei. Beleza? Então me ajude. Me ajude a mandar esse vídeo, compartilhe meu perfil, me ajude a levar informação para o máximo de gente possível, né, para que ninguém passe por tudo que eu passei. Beleza? Obrigado aí pela atenção de vocês. Desculpa o vídeo longo, uma hora aí, o vídeo de 1 hora realmente é puxado, mas era muita informação. Beleza? Abraço. E é isso aí, galera. Vamos mudar a nossa vida. Você é capaz de mudar a sua vida.